Ei, testando. E aí, galera, agora com uma melhor qualidade, né, o microfone. Finalmente, vamos aqui com uma parábola, mais uma parábola interessante que fala do sapo cachaceiro de nove dedos. E essa parábola é a do açougueiro e o macaco. Alguém viu dependurado à venda em um açougue, entre outras mercadorias e comestíveis, um macaco. Perguntou pela serventia daquele produto. Então o açougueiro, gracejando, diz: o sabor se apresenta tal como a cara. Avalio que isso foi dito mais por piada que por sinceridade. De minha parte, tenho encontrado frequência indivíduos formosos que são péssimos. De outro lado, tenho conhecido muitos de semblante feio, mas muito bons. Então isso serve para essa questão do mimimi, essa galera como se apresenta como democrática, que se apresenta como bastiões aí da moral e tudo, né, da moral invertida. Eu diria bastiões naquele sentido, né, baluartes aí da moral, né, os defensores aí, né, os bastiões, os defensores da moralidade, né, não é mesmo? Como bastiões da moralidade. Testando. Mas isso, segundo ao Coríntios, né? 2 Coríntios 11:14, isso não é de se admirar, né? Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, como diria também o grande filósofo Maquiavel, que todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. É a arte do engodo, né? Por isso que o 9 dedos voltou, né? As pessoas têm memória curta. Todos os dois lados você tem 2 trolls, né? 2 chucros, 2 toscos, 2 boçais, 2 incultos, né? Claro que na categoria dos incultos, Bolsonaro se destacaria antes mesmo do... Não, ao contrário. Em matéria de inculto, o 9 dedos lá daria show no Bolsonaro, né? Porque se for pegar as categorias de Platão, por exemplo, lá, né, da alma de ferro, de bronze, de ferro, de prata e de bronze, pelo menos a de prata o Bolsonaro conseguiria, né? Mais uma vez, vale a pena lembrar as categorias de Platão, que especifica e defende pelo menos a postura entre os dois do Bolsonaro. Mesmo ele sendo chucro, pelo menos ele tem algum tipo de estudo ou orientação, e com relação aos governantes, boa parte dos governantes foram também militares. Claro que eu vou decorar isso daqui, mas tem uma lista extensa de militares, principalmente em repúblicas socialistas. Então, por exemplo, se você for vou citar os nomes aqui por causa da pronúncia, mas você tem aí na União Soviética, pelo menos as ferramentas de busca aqui. Na República Socialista da Iugoslávia, outro. Na Turquia, 5. Na Espanha, 3. Entre eles, capitão-general, generalíssimo e almirante. Voltando à Iugoslávia, um marechal. Na União Soviética, outro marechal. Na Turquia, 5. Dentre eles, almirante, general e etc. Você tem na Oceania, 2. Coronel e comodoro. Você tem na Espanha, 3, como havia dito. Na Romênia, 1 marechal. Em Portugal, 7 entre generais, marechais, contra-almirantes, né? Você tem na Polônia aí passaram 4, entre eles major-general, general e marechal. Na Hungria, 3 vice-almirante, tenente-general. Aí tem na Grécia, aí tem na França, aí na Finlândia, na Inglaterra, na Bulgária, na Tailândia. Só na Tailândia, por exemplo, temos 13 entre contra-almirante, marechal de campo e generais. Na Síria, no Vietnã do Sul, na Coreia do Sul, na República da China, nas Filipinas, Paquistão, Iêmen do Norte, Laos, Japão, Iraque. Então, assim, dentro desse bolo aí, então, assim, quantos foram operários de baixa patente e quantos foram do exército com alguma patente, sabe? Então, assim, só nisso daí o destaque seria do Bolsonaro. Fora as categorias de Platão, que são, abre aspas. Mas antes de falar das categorias de Platão, vale lembrar também uma alegoria que Platão criou sobre o navio, né? A alegoria do navio de Platão. Então, por exemplo, se você considerar, vamos dizer, o comandante de um navio, né, e comparar, então, aquele que sabe o que faz, dentro da trajetória, lógico, né, houveram civis e houveram militares, mas só que o governo militar ele tem uma proposta acima até de um governo civil. Então, ou seja, é um civil, ele
pelo povo, e ainda assim com a patente militar, ou seja, ele consegue ter uma visão. Lógico que esse civil ele pode ser aleatório, sabe? Só que essa é a grande desgraça da democracia, porque pode ser um qualquer, sabe? Pode ser um qualquer. O país pode estar em nome de uma falsa democracia, ou seja, um monte de ignorante elegeram um qualquer para comandar um navio, sendo que pelo menos na patente de capitão, pelo menos a parte de segurança de um país, essa pessoa tem instrução, sabe? Então assim, essa alegoria está no livro A República de Platão. Aí tirando aqui um fragmento aqui, você pode entender, né? Imagina, pois, que num navio ou numa frota existe um capitão mais corpulento e robusto, que os seus comandados mais um tanto surdo e curtos de vista, também não muito forte o que tange os conhecimentos náuticos. Os marinheiros estão em disputa sobre o governo do navio, convencido cada qual de que tem direito a assumir o leme. Então, assim, só para deixar claro até agora o que foi dito, esse capitão ele é surdo e curto de vista. Então lá tem um cenário, eles estão na tempestade, tem um capitão que é surdo e curto de vista. Daí entra em desespero e os marinheiros estão em disputa sobre o governo do navio, convencido cada qual que tem direito a assumir o leme, sem jamais ter aprendido a arte do timoneiro, nem poder indicar quem foi seu mestre ou a ocasião em que estudou. Muito ao contrário, asseveram que isso não é matéria de estudo. Ou seja, muita gente quer entrar na política e acha que só vale se for eleito, tá bom, sabe? Então assim, eles acham que não tem que ter estudo, acham que não podem passar pelos contratualistas, não necessitam de passar pelos contratualistas, sabe? O que mais é então dispostos a fazer em pedaços quem quer que os contradiga. Esses sujeitos rodeiam o comandante, instando com eles e empenhando-se para todos os meios para que eles entreguem o timão. E sucede que, não logrando persuadi-lo e vendo que os outros lhes são preferidos, dão morte a estes e os lançam pela borda. Embotam os sentidos do honrado capitão com mandrágora, vinho ou qualquer coisa e se põem a mandar no navio, apoderando-se de tudo que nele existe. E assim, bebendo e banqueteando-se, prosseguem a viagem da maneira que seria de esperar um caso desses. Então vai, aquele que toma o seu partido e os ajuda, apodera-se do comando pela persuasão ou pela força, chamam no homem do mar bom piloto e tendido em náutica, ao mesmo tempo que taxam de inútil é o que não procede assim, e tampouco entendem que o bom piloto deve preocupar-se com o ano, a estação, o céu, os astros, os ventos e tudo que mais se relaciona com a arte, se pretende realmente qualificar-se para a direção de um navio. Então assim, em resumo é isso. Você tem lá, a gente costuma, né, escolher charlatões, né, canalhas para comandar o navio, pessoas sem menor preparo, sabe? Muitas vezes de outras áreas, etc. Só pelo cargo, né? Essa é uma visão de Platão. Outra visão de Platão, já dito em outro vídeo do canal, mas que vale recordar, é justamente esta. Claro que de forma muito simplificada, a gente poderia taxar aí a questão das almas de ouro, almas de prata e de bronze, né? Então você teria no primeiro ponto onde bronze, esses deveriam dedicar-se à subsistência da polis, ou seja, as pessoas que trabalham em trabalhos comuns, assim, etc., como 9 dedos. A alma de prata seria da segunda categoria, esses ficariam responsáveis pela defesa da cidade. E aí as almas de ouro caberiam às cidadãos do governo da cidade, que ele diz que são os filósofos. Então você coloca lá um ignorante, mesmo que sejam 2 ignorantes, sabe? E aí você tem lá a de bronze, que é apetitiva, você tem a de prata, que é irracível, e a de ouro, que é racional. Então assim, você tem a agricultura e a subsistência na primeira camada. Você tem a segunda camada, que é a guarda e a defesa da cidade. E aí fazem parte do capitão, do perfil, a coragem e o domínio da parte irracível. E aí você tem de ouro, que é a sabedoria, e tem essa virtude da justiça. Então assim, entre todas, Bolsonaro sairia na frente ainda, sabe? Então você tem, por exemplo, só para ter uma ideia e acabar a ilustração, você tem também a ideia de timocracia, né? Você teria aí o governo. Então assim, entre
entre todas as coisas estaria aí o impulso do guerreiro, né? Nessa ideia de democracia, de timos, né? Timos. Claro que em uma parte você tem um significado de energia vital, por outro lado, claro, diferente do que a gente imagina, na questão no contexto das almas de bronze, de prata e de ouro, é claro que é dividida pela primeira categoria, né? Já aos 20 anos, né? E depois dos 30 anos já seria a defesa da cidade, com destaque da virtude da coragem. É a primeira que tem o desejo pelo prazer, por isso esse apego à cachaça, a bebida, essa imagem vulgar, tosca mesmo. Enquanto o outro se destaca pela virtude da coragem, né? De enfrentamento e tal, e tida como algo negativo e chamado até mesmo de fascista por essa virtude da coragem. Mas nenhum deles, nem outro, conseguiram se destacar pelo conhecimento da ciência política, que é o necessário, que é a verdadeira intenção de um candidato. Ele precisa saber de ciência política, precisa ter lido Aristóteles, precisa ter lido Maquiavel e todos os contratualistas, Hobbes, Morris, John Locke, Platão. Então aí você tem a democracia no impulso guerreiro, né? E aí deixando de lado a oligarquia e colocando aí a democracia. Na maioria das vezes, esses que praticam a democracia, na verdade, são mais demagogos do que qualquer outra coisa. E eles acabam saltando de democracia para tirania. E esses demagogos, eles conduzem o povo, né? Levam o erro e transformando eles e logo depois eles se desmontam, né? Revelando a verdadeira identidade de tiranos, né? Abusando do poder, como que realmente acontece. Claro que da democracia, dessa virtude do guerreiro, ela pode tornar-se violenta demais. Mas o governo terminou e não aconteceu nada disso, né? Todo impulso dito violento, na verdade, seria um impulso de proteção, ou seja, um povo armado não é escravo do seu Estado, sabe? Não se escraviza um povo armado. Por isso tanta propaganda contra as armas, né? Justamente por o Estado ter mais poder em cima, né? Então, enquanto o povo na democracia vive em absoluta anarquia, absoluta bagunça, né? Os sentidos dos tiranos, eles ditam essas leis que levam justamente a uma espécie de anarquia. E é o que geralmente acontece com os tiranos que são eleitos através de uma suposta democracia, que na verdade são demagogos. Eles se apoderam das cidades, se apoderam do país e através disso eles nomeiam pessoas e distribuem cargos, mas visando aí somente um bem particular, sabe? Ou de um grupo dos seus amigos do rei, e aí esquecendo totalmente da cidade, né? Essa é a questão. É engraçado que a esquerda deseja o retrocesso, né? Ou seja, esse tirano passa a ser quase um monarca, né? Ou seja, governo de um único, né? Um único governo. Aqui, tendo como oligarquia a questão do parlamento, ou seja, governo de poucos. Governo de poucos, ele tendo o parlamento no controle, seria interessante, mas o que mais vemos aí é esse tirano, esse líder, o líder do desgoverno, né? Não tirano muitas vezes não por ter dado golpe de Estado, mas tirano pelo simples fato do engodo, né? Da perdição, da astúcia, da manipulação do povo, né? E sempre com a promessa de uma picanha, de uma reconstrução, de um mundo melhor, de um socialismo, etc. E ele se coloca acima das leis, né? Por isso que ele persegue pessoas, né? E aí como há de se entender que todo tirano a princípio é um demagogo, sabe? Demagogo, defensor dos mais pobres e provedor da justiça. E aí qual seria o próximo passo do governo do Nove Dedos? Seria montar aí umas tropas mercenárias ou uma guarda pessoal. E ele tendo essa guarda pessoal, ou tendo uma guarda superior ao do país, ou tendo uma guarda supranacional, né? Uma guarda cosmopolita, ele consegue ter força para destruir a nossa guarda positivista e impor o socialismo através da marra. Então, quer dizer, o Congresso ele já tem. Então, o que é o Estado socialista, senão o Estado que tem em suas mãos, que oprime a sua população e que usa de abuso de poder. Esse abuso de poder que leva a uma espécie de crueldade contra o seu povo, um povo que não pode reagir, um povo que não pode simplesmente sair do país. E por isso que ele se coloca num sentido mitológico, né? Por isso que o Nove Dedos se coloca muitas vezes na altura de Deus, né? Ele se compara muitas vezes. Tem vídeo
dele falando isso, porque se considerarmos a eunomia na mitologia, né, teria aí esse sujeito aí que se coloca como justiceiro e como todo poderoso, mas que na verdade é um indisciplinado, é um desordenado e é um passa de um herege, né, de um gentil, de um ímpio, de um infiel, né, um pagão. Por isso que esses irreligiosos eles só participam, né, da missa, dessas coisas, desses festejos quando é época de eleição, quando eles querem enganar o povo, sabe? Por isso que esses descrentes eles se disfarçam de bons, de anjos de luz. São heréticos, mas enganam o povo que professa a fé. Sabe? Por isso que o socialismo, já diriam os papas lá, né, da Rerum Novarum, né? Socialistas e os cristãos são como água e óleo, sabe? Não combinam. Então, na busca de uma sagrada isonomia, eles atropelam algumas leis, né, em nome de uma espécie de democracia. E por isso que esses governos, esses governantes aí, esses coletivistas se pintam, não, se mascaram por trás de uma soberania popular, mas que nada mais faz do que aumentar o controle da população, né? Então, assim, em nome da maioria eu tomo tal atitude que na verdade é uma atitude de controle, ao invés de dar aí realmente uma libertação para essa maioria, sabe? Muitas vezes é uma minoria barulhenta que movimenta essa tirania coletiva. Muitas vezes nem a maioria é essa, mas como hoje o que vale é o parecer, né, de Maquiavel, que Maquiavel falou, o que vale é a propaganda, então deixa assim, né? Eu acho que tá bom, é isso aí, galera, é isso aí, até mais.